E aí, é a sua primeira vez na Europa e você está super preocupado com como você vai fazer a sua alimentação? Você está preocupado com os custos dos restaurantes? Você está preocupado como são feitas as refeições na Europa? Então, acompanhe essa nova série do Na Viagem de Viajar e fique por dentro de tudo sobre alimentação na Europa. Nessa nova série nós vamos estar trazendo dicas de alimentação na Europa, vamos estar trazendo dicas de como você economizar na sua alimentação, vamos estar trazendo indicação de restaurantes, vamos estar falando sobre todos os padrões de alimentação, desde aquelas pessoas que pretendem fazer o seu próprio alimento, seja em um hostel, seja em um apartamento alugado, aquelas pessoas que querem frequentar restaurantes de preço moderado, de preço intermediário e mesmo os restaurantes estrelados. Nesse vídeo inicial, nós vamos estar trazendo para você 5 dicas super quentes a respeito de alimentação na Europa. Fica ligado, se inscreve no nosso canal. Todas as quintas-feiras estaremos postando vídeos novos a respeito de alimentação. A partir de agora, às quintas, nós vamos estar trazendo um vídeo novo de alimentação e aos domingos nós vamos estar dando continuidade à nossa série sobre hospedagem na Europa. Fica ligado, dá um clique no card que está aparecendo aí em cima para que depois você assista a alguns dos nossos episódios sobre hospedagem. Dica número 1 sobre alimentação na Europa. Uma coisa que eu acho muito bacana e que pelo menos eu não vejo com tanta frequência aqui no Brasil, principalmente você que está preocupado com custos, você que está preocupado se os preços praticados por um determinado estabelecimento cabem no seu bolso. Uma coisa que eu acho muito bacana é que todo restaurante na Europa, eu diria que 99,9% dos restaurantes, eles possuem um cardápio exposto à mostra, geralmente do lado de fora do estabelecimento, para que você possa verificar que tipo de refeição, que tipo de pratos aquele restaurante vai estar servindo e principalmente os preços praticados por aquele restaurante. Então fica ligado nisso, pode chegar sem qualquer acanhamento, olhar o cardápio, se te agradar, se couber no seu bolso, você pode fazer a sua refeição ali ou procurar um outro local que seja mais conveniente. Inclusive, essa questão dos cardápios na frente dos restaurantes, muitas vezes ele vai estar num totemzinho à disposição dos clientes, muitas vezes ele está em uma vitrinezinha de vidro e algumas vezes ele vai estar inclusive em uma louça escrita giz. Isso é muito comum, por exemplo, em Paris. Algumas vezes também esse cardápio não fica completamente do lado de fora, na calçada, na rua. Algumas vezes ele fica na antessala do restaurante. Você pode entrar sem qualquer constrangimento, olhar o cardápio e se você decidir fazer aquela refeição, fica ligado na nossa próxima dica. Dica número 2. Galera, são pequenos detalhes que vão fazer com que você seja bem visto ou você seja mal visto no momento de você entrar em um estabelecimento na Europa. Com os restaurantes não é diferente. Então uma dica que eu vou deixar aqui com vocês, que é um erro muito comum dos brasileiros cometerem pelos nossos hábitos culturais. Jamais, anota o que eu estou dizendo aí, jamais você chega no restaurante, se dirija a uma mesa sem antes falar com algum funcionário daquele restaurante e sente-se. É muito comum na Europa se fazer reservas, principalmente no jantar. Não quero dizer com isso que não ocorra no almoço, tá? E normalmente, quando se faz uma reserva, aquela mesa, para um determinado horário, pode estar ocupada, ela pode estar esperando chegar um grupo de 2, 3, 4, 10, 20 pessoas. E você, por deliberação própria, chegou ao restaurante, se dirigiu à mesa que você quis e sentou, você pode ser gentilmente ou nem tão gentilmente convidado a trocar de mesa. Muitos brasileiros às vezes voltam reclamando que foram maltratados em algum restaurante, mas são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Agora você já sabe, agora você está ligado. Inclusive, já que eu toquei no ponto de reservas, é muito interessante quando você vai frequentar um restaurante que é muito bem recomendado, volto a frisar, principalmente no jantar, que você faça uma reserva com antecedência. Até mesmo no mesmo dia pela manhã, se você for jantar à noite, se você for almoçar no dia seguinte, tente fazer uma reserva à noite. E
Se mesmo assim você decidir escolher o seu restaurante na hora, você preferir não reservar, vá ciente de que você pode não encontrar mesa naquele horário que você busca. Dica número 3. Esteja atento à questão do fuso horário. É muito comum para as pessoas que viajam pela primeira vez, até aquelas pessoas que estão mais habituadas a fazerem viagens internacionais para locais onde a diferença de horário do seu local de origem para o local que você está visitando é significativa. E as pessoas têm o péssimo hábito de quererem se alimentar no horário do seu país de origem. Isso é um grande erro. Por que isso é um grande erro? As cidades europeias, principalmente as cidades menores, as cidades do interior, nas capitais você talvez não sinta isso com tanta intensidade, mas existem hábitos muito rígidos de alimentação. Eu vou, inclusive, nos próximos vídeos, estar trazendo dicas da cultura alimentar das principais capitais da Europa, dos principais países. O horário que as pessoas normalmente tomam o seu café da manhã, o horário que elas almoçam, o horário que elas fazem um lanche, o horário que elas jantam. Confesso para vocês que minha língua está aqui coçando para falar um pouco mais a respeito de Paris, falar um pouco mais do almoço ao meio-dia em Barcelona, por exemplo, falar do jantar em Lisboa, que sempre acontece um pouco mais tarde. Porém, o vídeo ficaria muito extenso, então nesse primeiro vídeo vamos estar tratando de dicas iniciais. Voltando ao ponto, é muito importante você almoçar no horário em que manda a tradição daquela cidade. Adapte o seu organismo. Até mesmo porque, se você deixa para almoçar fora do horário de tradição daquela cidade, você vai acabar se defrontando com restaurantes turísticos. Restaurantes que não servem uma comida com tanta qualidade e que te cobram um preço não muito justo. Então fica ligado nessa dica. Eu vou estar falando ainda nesse vídeo sobre os restaurantes turísticos. Eu vou te estar dando algumas dicas para fugir dessa categoria, desse tipo de restaurante. O interessante é que você almoce em restaurantes locais, em restaurante onde os habitantes da cidade fazem as suas refeições, porque você vai pagar um preço muito mais justo, vai comer uma comida com muito melhor qualidade e, inclusive, vai poder experimentar as receitas típicas daquele local, com os ingredientes tradicionais, com os ingredientes corretos, uma comida bem feita. Você não vai correr o risco de comer uma comida congelada, você não vai correr o risco de comer uma comida feita com padrões de higiene duvidosos, você não vai receber um prato com a quantidade de comida mínima possível que você não vai ficar satisfeito e pagando muitas vezes um preço exorbitante, um preço caro. Gostaria de frisar que quando eu estou falando caro, eu não estou falando em valores absolutos, eu estou falando em valores relativos. Um prato de 10 euros pode ser caríssimo. A partir do momento que você senta no restaurante, o cara te serve uma porcaria, uma comida congelada, uma comida ruim, uma quantidade que não vai te satisfazer, isso é muito caro. Por outro lado, um almoço, um jantar, onde você paga 40, 50 euros, pode ser barato. Pela qualidade da comida que vai ser servida para você, pela quantidade, pelo refinamento no atendimento, pela atenção com que os funcionários daquela casa vão ter com você, com sua família e principalmente pelo ambiente que você vai estar. Então fica ligado nisso, faz o teste, bota um comentário depois aqui se a minha dica foi útil ou não. Fica ligado no fuso horário, se adapta ao fuso horário do local que você vai viajar. Gostaria, inclusive, de ressaltar um ponto bastante interessante nesse particular. A maioria das companhias aéreas que fazem voos intercontinentais, elas já vão te servir as refeições ao longo do voo, buscando exatamente trazer essa adaptação alimentar ao fuso horário do local. Dica número 4, eu falei aqui de restaurantes turísticos. A partir de agora, põe uma coisa na tua cabeça. Independente do preço, você vai ter duas categorias de restaurante. Os restaurantes frequentados pela população da cidade, os restaurantes locais, e os restaurantes turísticos, os famosos turistões. Como eu já dei a deixa ao longo desse vídeo, esses restaurantes,
eles são concebidos com a ideia de explorar a atividade turística na região, com o objetivo de tirar dinheiro do seu bolso, tirar quanto mais euros possível ele tirar do seu bolso, melhor. E o serviço, a qualidade do alimento que ele te serve, na grande maioria dos casos, não vai ser a ideal, não vai ser aquilo que você espera. Então, eu vou te dar alguns toques a respeito de como você identificar um restaurante turistão, o pega turista, a armadilha que está montada lá, esperando você sentar naquela mesinha do lado de fora ao ar livre para extrair a maior quantidade de euros da sua carteira, te dando em troca a menor qualidade possível. Restaurantes turísticos, eles são facilmente reconhecíveis para quem está acostumado a ir na Europa. Um dos primeiros detalhes, a partir do momento em que você vê um garçom, você vê um funcionário com um cardápio na mão, te abordando na rua, te convidando para sentar em um determinado restaurante, muitas vezes com uma postura bastante insistente, pode ter certeza que você está diante de um restaurante turistão. Um segundo detalhe que você vai observar é que, normalmente, esses restaurantes turísticos, eles têm cardápios gigantes, cardápios enormes na frente dele, em diversos idiomas. Você vai ver lá o cardápio em chinês, em alemão, em japonês, algumas vezes em português, em inglês, em francês, em espanhol. Por quê? Porque eles estão direcionados a pessoas de todas as nacionalidades que estão visitando aquela cidade. Eu falei mais cedo que a maioria dos restaurantes na Europa tem um cardápio exposto. Geralmente, cardápios discretos, no tamanho normal, talvez um pouco mais ampliado, mas não cardápios gigantes em diversas línguas. Normalmente, você vai encontrar nos bons restaurantes frequentados pelos locais da cidade, um cardápio na língua local e abaixo, em letras menores, a tradução em inglês. Se for um país que a língua nativa seja inglês, normalmente você vai achar em inglês, talvez em um segundo idioma que a cidade fale. É normal, por exemplo, você chegar na Bélgica e você ver um cardápio em inglês, francês e alemão. São dois idiomas locais e o inglês o idioma universal. Só para dar um toque. Uma outra situação que você vai observar nos restaurantes turísticos é que geralmente eles estão em ruas principais, ruas com grande fluxo de pessoas, ruas muito próximas, quase que em frente às principais atrações da cidade. Claro, ele está ali esperando que você saia do Museu do Louvre, que você saia da Sagrada Família em Barcelona, que você saia do Mosteiro de Jerônimos em Lisboa, em um horário já avançado, porque é normal que o turista se perca um pouco dentro das atrações, perca um pouco a noção do tempo, e ele está ali te esperando você sair com fome, ávido por um prato de comida, para subtrair, entre aspas, os euros da sua carteira. Um outro ponto muito interessante, que eu também já abordei nesse vídeo, é que normalmente os restaurantes têm horários de funcionamento, em alguns casos, muito rígidos. Em algumas cidades, como Paris, você não vai encontrar um restaurante tradicional aberto depois das 15 horas. Essa rigidez, ela aumenta, ela cresce de forma inversamente proporcional ao tamanho da cidade. Quanto menor a cidade, quanto mais no interior de um país, mais você vai encontrar rigidez no horário de funcionamento dos restaurantes. Então, quando você vê um restaurante que funciona o dia inteiro, um restaurante que começa às 7 horas, 8 horas da manhã, servir café da manhã, não fecha, leva almoço direto, você chega às 5 horas da tarde, ele ainda está servindo o menu do almoço. Entra pela noite, vai fechar lá pelas 11, meia-noite. Desconfia, é um restaurante turístico. Normalmente os restaurantes tradicionais, volta a frisar que eu estou falando independente do preço que eles cobram. Restaurantes baratos, restaurantes intermediários, restaurantes mais refinados, eles seguem o horário de funcionamento. Ele abre durante um período do dia para o almoço, encerra as suas atividades de atendimento ao público, porque é nesse horário em que ele vai preparar os alimentos para serem servidos no jantar. Normalmente, no horário do jantar tradicional na cidade, eles voltam a abrir e funcionam por um período de tempo determinado. Restaurantes que funcionam o tempo inteiro, tenha certeza, armadilha turística, não caia nessa.
Quinta e última dica para a gente finalizar esse nosso primeiro videozinho sobre alimentação na Europa. Muitas pessoas reclamam da quantidade dos alimentos que são servidos, mas de forma muito básica, de forma muito preliminar, nós vamos nos adentrar em mais detalhes quando estivermos falando especificamente de cada uma das cidades, das principais capitais da Europa, sobre a questão da quantidade de comida que é servida, como é que os pratos são dimensionados. Normalmente, de maneira muito generalista, as refeições na Europa elas são dimensionadas em 3 pratos. Não é como aqui no Brasil, que nós chegamos em um restaurante, nós pedimos uma proteína e automaticamente vem 3, 4, às vezes 5 acompanhamentos junto com aquele prato principal. Funciona de forma bem diferente na Europa. As refeições elas são divididas em cursos, em etapas, vamos dizer assim. Você tem a entrada, você tem o prato principal e você tem a sobremesa, geralmente servida em pratos individuais. E a conjunção desses 3 pratos, entrada, prato principal e sobremesa, ela constitui uma refeição completa. Então é muito comum o brasileiro chegar na Europa e pedir somente o prato principal e de repente ele sai reclamando que ficou com fome, que veio pouco. Na verdade, o mais correto, se você é uma pessoa que come ali em torno de 500 gramas, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, é você fazer uma refeição pedindo os 3 pratos. Na pior das hipóteses, você pode fazer uma refeição com 2 pratos, uma entrada e um prato principal e uma sobremesa. Não que seja obrigatório, você pode chegar no restaurante e pedir só a entrada, ou você pode pedir só o prato principal, mas, de antemão, eu já te alerto que talvez não seja uma refeição completamente satisfatória, porque o padrão alimentar da Europa é que as refeições elas sejam divididas em 3 etapas. Em alguns lugares até mais. Quando eu falar de Roma, eu vou trazer aqui o padrão de refeição da Itália e tenho certeza que os brasileiros guardam muita afinidade com esse padrão. Bom, galera, nós somos o Na Viagem de Viajar, trazendo aqui dicas exclusivas a respeito da Europa para vocês. O nosso objetivo é trazer a Europa literalmente mastigada para vocês. Essa série continua e se ainda assim, com todas as nossas dicas, você não se sente tranquilo para montar um roteiro de viagem pela Europa, nós prestamos esse serviço em nosso site. Volto a dizer, a um preço bem camarada do que é cobrado aí no mercado. Fiquem ligados, entra lá em nosso site, dá uma pesquisada na seção de orçamentos personalizados. Você sai do Brasil como se você tivesse adquirido um pacote em uma agência de viagem qualquer. Você sai com todas as suas reservas de hospedagem feitas, todos os deslocamentos internos e externos comprados. Se você quiser, você sai com todos os passeios reservados, mini excursões, reservas de restaurante, além de uma programação diária do que fazer em cada uma das cidades da Europa. Vem conosco na Viagem de Viajar!